Olá, mais uma vez o programa Conversando com o Dr. Martins. Obrigado pelos contatos, pelas perguntas, pelas questões, pelas pessoas que me encontram. Eu, quando fazia o programa na TV, de vez em quando me encontrava no supermercado e diziam que gostavam do programa. Eu estou muito feliz que as pessoas agora dizem que me veem na internet, que me veem na Web Filhos. Que bom, eu acho que essa é a intenção nossa mesmo, de trazer gente que fala de coisas importantes e gente competente. A gente só traz gente que trabalha seriamente com o assunto que a gente debate. E hoje nós estamos de novo com a doutora Mila Cunha, que é endocrinologista pediátrica. Ela trabalha com crianças e é preocupada com todas essas coisas da endocrinologia, né? Uma das coisas mais importantes que os endocrinologistas veem é a questão do crescimento. Ela já falou uma vez aqui sobre obesidade. Hoje nós vamos falar sobre crescimento, vai acabar falando um pouquinho mais de obesidade de novo. Nós vamos discutir a velha história da preocupação dos seres humanos, das famílias. Será que meu filho vai ser baixinho? Será que a minha filha vai ser gordinha? Será que ela vai crescer muito? Como ela vai ser? Eu me lembro, tudo bem, Mila? Tudo Obrigado bom? por você estar aqui de novo. Obrigada viu? pelo convite. Eu me lembro de um filme chamado Lagoa Azul. Você lembra desse filme? Lembro. Que era com uma artista famosa que ela era muito alta. E que eu me lembro que quando esse filme foi colocado, as pessoas diziam que ela tinha que fazer um tratamento para não crescer mais, porque ela estava mais alta que o menino que ia fazer o par dela. E que ela teve que fazer uma antecipação da puberdade para parar de crescer. Isso ficou em moda durante muito tempo, tal. A Brooke Shields, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas eu me lembro que se comentava muito isso. Eu era recém-saído da residência e a gente falava muito isso que tinha mães que começavam a procurar a gente porque queriam antecipar a puberdade das filhas para parar o crescimento. Tinha gente que acabou pensando um dia em fazer essas coisas, como o contrário, meninas que não cresciam muito, que as pessoas seguravam a puberdade dizendo que elas iam ainda crescer bastante, essas coisas, esses mitos todos que aparecem no crescimento. A mesma coisa nos meninos. A questão do crescimento, às vezes, mais ao contrário, os meninos baixinhos. Então, célebres pessoas, um deles é o famoso jogador de futebol, Messi, né? Que até hoje dizem que ele tomou muito hormônio de crescimento para crescer, e ele hoje tem 1,69 m, né? E é um dos maiores jogadores do mundo, né? Todo mundo acha que jogador de futebol tem que ser gigante e tal. Bom, e você mesmo, uma vez conversando comigo, me disse, às vezes você faz um tratamento específico para alguém que não quer crescer, para ganhar 2, 3 centímetros ao final, né? E o que significa isso, até que ponto isso é válido ou não e tal. Todas as crianças crescem iguais? Então, na verdade, assim, as crianças crescem, a gente usa sempre a curva de crescimento, né, para essas crianças, e cada criança vai ter a sua curva de crescimento, E essas curvas são feitas para cada região, por exemplo, tem as curvas brasileiras, tem as americanas, do NCH, Isso. Né? Do National Center for Health dos Estados Unidos. Isso, mas Tem a nossa brasileira, foi feita pela USP e tal. Eu fiz uma cursa de crescimento e desenvolvimento de recém-nascidos. Foi minha tese de doutoramento há 30 anos atrás. Eu examinei 30 mil recém-nascidos para ver como é que eles cresciam desde 25 semanas de gestação até 40. E depois segui essas crianças mais tarde. E essas curvas para cada lugar você usa. Aqui no Brasil você usa uma nacional, né? isso. Então, a criança, ela vai crescer naquele percentil. Então, isso que eu acho que é o ponto importante. Na verdade, o crescimento é muito complexo, né? Tem vários genes que estão ligados a isso. Mas, a princípio, na criança saudável, a gente tem uma carga genética. E essa carga a gente carrega dos nossos pais. Então, essa carga genética, junto com o ambiente, e aí vem, desde o que a gente estava na barriga da mãe, né? Que condição foi aquela, a condição pós esse nascimento, como foi a vida, a saúde dessa criança após o nascimento, como foi esse crescimento, e isso a gente herda e vai crescendo até por volta dos 18 anos de idade. Então, cada criança vai ter, por isso que numa classe, por exemplo, você vê crianças de diferentes estaturas. Isso depende dessa carga genética que essa criança carrega. E temos uma curva brasileira, mas o Brasil é um país multirracial, com influências nórdicas, africanas, né, europeias. Então vem de repente uma criança que pai e mãe de origem alemã, nórdica, são altos. De repente tem 2 filhinhos de 2 portuguesinhos, que nem eu, assim, é tudo baixinho. Tudo né? menor, é. E aí você
usa essas curvas para o mesmo grupo populacional, mesmo grupo. Mas são influências raciais muito diferentes. Quando você tem um país muito, vamos dizer assim, muito homogêneo, né, um país nórdico, se bem que eles já estão mudando bastante, né, o mundo está mudando. Está globalizado. Né, está globalizando. Aí você começa a ver essas diferenças, né? Agora, o importante é seguir essa curva sempre. Né? Seguir essa curva sempre. Então, assim, algumas coisas que eu acho que... alguns alertas, né? Então, pais que foram, né, ou pai ou uma mãe extremamente pequeno, fora, eu acho que da normalidade, é uma coisa a se pensar, porque esse pai pode já ter tido algum problema, ou a mãe não ter sido investigado e passa essa herança para a criança. Então, também a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De não ter aí uma herança nesses pais e a gente falar, não, é porque o pai é pequeno e vai ser pequeno. Tem os maturadores lentos também, que são pessoas que crescem devagar, que né? deixam a gente... preocupadinho, de repente ele te dá uma estouradinha lá. Você fala, mas ele era pequenininho quando ele tinha 9 anos e agora depois ele ficou maior que o irmão que era maior que ele. É a questão do maturador lento. O que é maturador lento? Maturador lento, geralmente, é mais comum nos meninos do que nas meninas. São meninos que vão entrar na puberdade um pouquinho mais tarde e que vão ter o estirão da puberdade um pouquinho mais tarde. E aí, às vezes, um pouco mais longo também, né? E um pouquinho mais longo. Então, assim, o problema é que eles vão entrar na puberdade um pouquinho mais tarde, então, comparando aos outros amigos da escola, eles estão menores. E isso causa às vezes atrapalha a parte emocional, ele se sente inferiorizado e tudo, mas... Tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso quando você tem um impacto social importante. Mas geralmente a criançada, eles vão muito bem, entram na puberdade um pouquinho mais tarde e atingem a estatura familiar sem problema nenhum. E o interessante é que tem uma história parecida com o pai. O pai conta pra gente, olha, doutora, eu era assim, eu era miudinho, magrinho, e só fui crescer lá pelos meus 15, 16 anos de idade. Então isso É isso que a gente pensa, né, Mila? Quando a gente vê algumas histórias da mídia de pessoas assim, ele tomou hormônio, por isso que ele cresceu, ele seria muito mirradinho. Pode ser que ele crescesse a mesma coisa sem nada, né? Se ele fosse um maturador lento, né? E como você já disse, né, às vezes para você entrar com a medicação, que depois nós vamos falar, para ganhar 2, 3 centímetros, se você não tem uma patologia e apenas é uma coisa de você dar um empurrãozinho, será que vale a pena os riscos, né? Eu acho assim, avaliar crescimento é uma coisa muito séria. Não é simples, a gente às vezes precisa de tempo no consultório, eu falo que às vezes eu preciso acompanhar essa criança há 1 ano, só vendo como ela está na curva, só antes de tomar alguma atitude, alguma providência em relação ao uso do hormônio de crescimento. Então, quando a gente está acompanhando, né, então vamos pensar o que é importante para uma criança crescer bem. Não é firula e não é coisa de médico chato, mas o sono, né? Então, hoje em dia está uma loucura, as crianças parecem que não tem muito horário e dormem tarde, dormem pouco, acordam cedo e ninguém com muito ritmo. Então, é importante sim ir para a cama cedo. Então, criança tem que dormir, criança tem que ter uma dieta balanceada, saudável e tem que fazer exercício. Então, tem que brincar, falo que tem que brincar a ponto de ficar com as bochechas vermelhas, cor-de-rosa. Eles já brincam muito para produzir hormônio de crescimento. Né? A produção do hormônio tem a ver com exercício. Se você interna uma criança e deixa ela parada, realmente ela pode desacelerar o crescimento, né? Se ela fica no hospital muito tempo. Eu tenho um caso no consultório que para mim foi muito... Então, assim, uma família de uma condição social muito boa, que teve um problema entre os pais, um problema sério, e essa criança parou de comer, como um mecanismo de chamar atenção, acho, desse pai e dessa mãe. Ele desacelerou o crescimento, caiu na curva, eu fiquei muito preocupada e aí começamos eu comecei a acompanhar a criança, ela já estava com uma psicoterapia e foi melhorando, melhorou a dieta, recuperou o crescimento e entrou na curva de novo. Então, quer dizer, o crescimento tem muitos fatores, né, que a gente tem que estar alerta. Então, a questão não é só, eu acho que ele está pequeno. Isso tem que ser uma avaliação do pediatra. O pediatra achando que realmente não está na curva de crescimento da família, ou a velocidade de crescimento caiu, ou essa criança estava num percentil e agora está em outro, aí sim encaminha para o especialista. E aí, Mila, você fala uma coisa que eu sempre gosto de salientar. A gente tem se preocupado muito ultimamente com uma coisa que a gente está falando da pediatria de pronto-socorro.
Tanto eu como o Jaime Muraovski estamos escrevendo coisas aí, ele lá, eu aqui, a gente está até publicando, eu publiquei algumas coisas sobre isso, ele também. Nós vamos ter agora a assembleia da Academia Brasileira de Pediatria exclusivamente voltada para essas coisas. Infelizmente, a gente está vendo um tipo de pediatria em que as pessoas, na maior parte das vezes, só levam os filhos ao médico quando eles estão doentes. Quando tem febre, quando tem diarreia, quando tem tosse, quando tem pneumonia, quando levam, né? Porque às vezes nem isso, né? E aí, as pessoas não vão ao consultório, ao pediatra, fazer puericultura, ver crescimento e desenvolvimento, ver nutrição, ver aleitamento, ver tipo de dieta, ver... E isso tem a ver com o que você está dizendo. As pessoas não percebem a importância de ver essas crianças periodicamente. Claro que no primeiro ano de vida a gente vai ver com mais frequência, depois ver cada 2 vezes por ano. Mas depois esquece, né? Depois nunca mais eles vão no médico. Eu tenho crianças que eu vi durante os primeiros 6 meses todo mês, depois vi 2 ou 3 vezes assim, depois some. Aí vem aqui cada vez, 1 vez por ano, quando tem uma patologia. E é o momento que você tem que ver a curva, peso, estatura, período cefálico, ver o desenvolvimento. E às vezes no pronto-socorro não se faz isso. O que é febre? O médico está lá sobrecarregado, 300 pessoas lá fora, ele está lá para resolver a otite. A família não quer saber disso, quer que resolva a dor de ouvido, quer que resolva a dor de garganta. Isso é uma coisa que nós estamos lutando muito na Academia Brasileira de Pediatria, tentando recuperar a puericultura, né? Para fazer essas coisas, fazer a prevenção, inclusive do crescimento e desenvolvimento. Porque às vezes o que acontece, quando ela começa só, né, ir nessas consultas imediatas, né, que só vai resolver a dor e só vai resolver a tosse, você não vê isso. E aí vê tarde, até quando é alguma coisa séria que precisa de uma intervenção, às vezes vai tarde. E uma coisa, antes da gente chegar no tratamento, depois que eu quero te perguntar, nos casos necessários, né? 2 coisas. A alimentação tem a ver com isso. Tem muita gente que acha, não, ele precisa tomar vitamina para crescer. Né? Isso é muito exemplo pedir para a gente, doutor, dá uma vitamina para ele, como se isso fosse alguma coisa que fizesse crescer, desde que ele coma frutas naturais. E a mania de dar remédio. Eu sempre falo que vitamina não se compra na farmácia, se compra na quitanda, né? Então, ou na feira. Né? E as pessoas não entendem isso. Né? Você falou de alimentos orgânicos. Como é que você vê essa questão de alimento orgânico e crescimento e saúde? Olha, e Você é fanática por alimento orgânico? Eu sou. Eu acho que... Então você é igual esse povo que trabalha com a gente aqui, viu? Na verdade, assim, eu acho que a questão financeira é importante, não adianta a gente falar disso, mas eu acho que, na verdade, até quem tem um poder de compra para comprar alimento orgânico não dá a verdadeira importância, né, o verdadeiro valor. Então eu sempre falo olha, vocês digita aí no Google assim, disruptores endócrinos. E aí eu acho que a metade de quem lê sobre isso vai querer comprar alimento orgânico. Isso é legal, fala pra gente sobre porque isso. São poluentes ambientais que fazem uma desregulação nas glândulas endócrinas. Então, eu não sou xiita, né, de só fazer... Dá um exemplo. Por exemplo, a soja é considerado um. Porque ela tem uma molécula extremamente parecida com estrógeno e parece que isso causa problemas. Por isso é que o pessoal andou substituindo os hormônios para a menopausa pela soja. Pela soja. Então, e assim, os agrotóxicos e um monte de coisa que se usa... Você está dizendo que não é bom comer soja? Não é bom, eu acho que exagero. Eu acho que todo dia o suquinho de soja para a escola é exagero. Que é o que muita mãe faz. Nossa, é demais. E isso não se fala. Não se fala. Não se fala. Então, o que eu acho, o que as pessoas acham é que na verdade é uma desinformação. Porque as pessoas acham que estão comprando o mais saudável, que é o suco da soja. Entendeu? Eles acham que é o melhor que eles estão dando para os filhos. E a mania da leite de soja, porque eu acho que é alergia a leite de vaca, então e penso que a proteína da soja substitui a proteína animal do leite ou do queijo ou da carne. E assim, e que mania de falar mal do leite, que eu também fico louca da vida. Não, o exagero é ruim, né? Ele pode ser inadequado se você tem uma alergia, mas não é tanto. Eu sempre falo, é um alimento que tem bastante alergia, sim, mas tem muitas pessoas que não tem problema nenhum, é uma ótima fonte de cálcio. Exatamente. E também, né, se você não tem hipercolesterolemia, você não tem tudo isso, isso acho que é uma coisa muito interessante se falar. O problema sempre é a má informação e o abuso de algumas informações inadequadas. Agora, uma outra coisa que eu quero te falar, puberdade e crescimento.
Puberdade e obesidade, como é, tem a ver? Hoje, por exemplo, eu estou recentemente com uma menina de 7 anos, que a mãe me procurou, que tem pelos, axilas e tal, não tem ainda desenvolvimento sexual secundário, mama, genital, mas a mãe está assustada com a possibilidade de uma puberdade precoce. Então, assim, as meninas obesas têm sim uma tendência a uma aceleração da puberdade. As meninas, o nosso sistema nervoso central, né, principalmente o hipotálamo, interpreta que aquela massa corporal Está na hora de amadurecer. é de uma criança maior, não de uma criança mais velha. Isso é interessante. E aí a gente tem aquele start, então isso é Por isso verdade. as meninas modelos super, hiper Não magras não menstruam. Não menstruam. O contrário também é verdade. A lógica do organismo, né? Mas assim, fisiologicamente a puberdade é aquela fase em que você tem o aumento dos hormônios sexuais e junto com isso um aumento do hormônio de crescimento. Então é aquela fase linda, né? A gente que você vê aquele crescimento, aquele estirão. É uma coisa incrível, né? Você vê assim, todo mês a criança mudando. Né? Então é a fase, eu falo que é a fase principal, né? Que tem aquele tempo e que não pode perder aquele tempo para crescer. Aquele tempo é essencial para você aproveitar tudo e ganha uma quantidade de estatura enorme. Então é uma fase... Você vê muita puberdade precoce atualmente? Muita. A que atribuído? Então, a gente ainda não sabe. Existe uma teoria da antecipação secular da menarca, mas ainda a gente usa o mesmo método, né? Antes do aparecimento desses sinais, antes dos 8 anos na menina e antes dos 9 anos no menino, tem que ser investigado. Na grande maioria das meninas é uma causa idiopática, mas tem várias teorias, né? Então, causa idiopática é quando a gente não sabe bem qual é a causa. Isso é um nome bonito para quando a gente não sabe o que é, uma causa idiopática. Então, ídios de conhecimento, patos de doença. Não conhecemos a origem da doença. Não conhecemos a origem. Na menina... Você vê que esse programa aqui também é aula de grego e de latim. Né? Mas também é... E tem várias teorias, até a questão da vivência mais erotizada, né? Quer dizer, as crianças num ambiente... Você acha que isso mexe com os hormônios, né? A menina vê tanto... Eu acho que sim. A molecadinha de 7, 8 anos vendo filme erótico e tal, muda a cabecinha deles. Muda. Que coisa incrível, né? As meninas também, você acha que pode a puberdade aparecer em consequência desse tipo de exposição? Eu acho que são, né? São vários fatores, né? Mas eu não correria o risco de dizer que está tudo bem, que pode assistir. Sim. Eu prefiro achar que pode fazer mal, sim. Claro. Eu prefiro achar que pode fazer mal. A gente vê, eu vejo isso frequentemente, menininhas de 7, 8 anos de saltinho, roupinha justa, sainha, boquinha pintada, já umas mulherzinhas, né? E as mães favorecendo isso, é impressionante, acho isso lindo. E falando, eu vejo na escola das crianças falando de namoro, né? E assim, eu fico impressionada. Uma coisa assim, pra quê, gente? A gente tem tanto tempo pra viver isso. Não é? E a infância é tão legal, né? O grande problema da infância é aquela história que quando você está na infância você quer velho, quando você é velho você Mas o desejo de toda criança é crescer. É claro, né? Claro, Acho que é se desenvolver, pensar no futuro, né? E a gente sente isso nitidamente nas crianças, né? E eu estou acompanhando agora meus 2 netos, o Arthur e o Felipe, um tem 11, outro tem 9. É muito interessante como o de 11 já está entrando na preocupaçãozinha, já olha as menininhas, já se arruma, você gosta de uma roupinha diferente. Cedo, não é cedo? 11 anos. E o de 9 ainda está garotão, né? Ele ainda está meninão e tal, mas eles, sabe, é interessante isso. Você brinca com o irmão mais velho, você vê que eles estão entrando, né? E o problema também é que a gente não tem como controlar muito a mídia, e a mídia está muito erotizada, um exagero, né? O acesso à internet, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Eu, há pouco tempo, tive um contato com o Instituto Alana, que é um instituto que trabalha com consumo infantil. Até eles vão me convidar para participar, provavelmente, de um comitê lá, de alguma coisa, por causa dos meus livros. E eu percebo, a Alana está preocupada muito com propaganda para as crianças, o exagero da propaganda, né? Em alguns países você não consegue colocar alimentos para infantis em horários de criança, brinquedos, né? E mesmo as histórias super erotizadas que às vezes você vê, as novelas, né?
que você vê todas as crianças assistindo às 7, às 8, às 9, mesmo com esse controle, elas tá realmente... E você acha que isso muda a puberdade, muda o aparecimento dos caracteres Eu sexuais acho secundários? que tem que se evitar, acho que não pode a gente achar que é normal, não. Muito bem, vamos falar agora, para terminar esses últimos 5 minutos, na questão de tratamento para as crianças que realmente apresentam algum problema. Ou as que não estão crescendo adequadamente, que você fez um diagnóstico e as causas principais você podia falar rapidamente. E ao contrário, crianças que acabam às vezes tendo um hipercrescimento, com um aumento de produção de hormônio, e depois viram aqueles adultos de mão grande, de queixo grande, né? Igual os goleiros de 2 metros de altura, né? Que são aquelas pessoas até modificadas, com as extremidades cresceram muito mais por causa dos hormônios. Como é que você Então, lida assim, com isso? eu acho que vamos falar, acho que a gente falando das causas, aí a gente fala das indicações do tratamento. Isso. Então, acho que o hormônio de crescimento está indicado em algumas situações específicas, né? Que é a baixa estatura por deficiência do hormônio de crescimento, que é o nanismo Quando é hipofisário. diagnosticado, né? Isso, que a gente passa por vários exames. Não é um diagnóstico simples. Não é fácil. Não é fácil, precisa de tempo, precisa Porque de a gama critério. de concentração do hormônio é muito variável. Né? Muito variável. O diagnóstico é difícil. A gente não tem ensaios laboratoriais que são maravilhosos para esse diagnóstico. Então, a gente tem a baixa estatura por deficiência do hormônio de crescimento, a gente tem a baixa estatura por algumas síndromes genéticas, principalmente a síndrome de Turner, em que a gente tem sim o benefício importante do uso do hormônio. A síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome onde uma das causas orgânicas de obesidade e baixa estatura. Estamos falando de coisas genéticas que têm nomes de pessoas que descobriram e que o Turner é relativamente fácil de diagnosticar, é mais frequente nas mulheres, né? Mas existe também no homem também, né? É mais raro, mas tem, né? Que é uma alteração genética do cromossoma, né? Isso. Bom, a própria trissomia 21, a síndrome de Down, também baixa estatura, né? E obesidade, né? Tem, mas aí não tem um benefício, não tem o benefício do hormônio. Se bem que agora eles descobriram como desligar esse gene, você viu os últimos dados? Interessantíssimo sobre isso, mas ainda não está na prática. Tá. Mas eles estão começando a pesquisar isso. A medicina genética do futuro é uma coisa que vai nos assustar muito, né? E aí a gente tem alguns pacientes com insuficiência renal e agora a baixa estatura idiopática. É quando a gente não sabe o porquê, mas essa criança está fora do alvo de crescimento familiar. Então, essas crianças bem diagnosticadas, com um critério importante, a gente tem a indicação do uso do hormônio de crescimento. E é essa medicação que faz crescer. O resto não tem essa ação, né? Tá. GH, hormônio de crescimento, growth hormone. Como é que você usa e quais as indicações e como é que você dosa? O preço é caro, né? É um tratamento caro, né? Caríssimo. É um tratamento caríssimo. Como é que você faz? E quando é que você indica que está indicado? Realmente determinou, é baixa de GH, você vai usar. Com que idade você começa a dar? Em qualquer idade? Aí também falei, uma das indicações é o pequeno para a idade gestacional, que você me falou, que a gente também pode, que não recuperaram, que não recuperaram o crescimento, a gente pode usar. Em que idade você usa? Então, você pode começar a partir dos 3 anos de idade, né? Para ver se 3, 4 anos, se ele não chegou na curva de crescimento da família. Mas é só 15% dessas crianças que não recuperam. E a maior parte das crianças que você usa são crianças pré-adolescentes, né? São. E aí, como é que você usa? Quanto mais precocemente a gente entrar, melhor a resposta. Então, isso também é importante. Vamos falar... Após a idade óssea de 14 anos, fica uma resposta muito ruim. Exatamente. Tem que ser antes da idade óssea. A idade óssea é aquele que a gente faz o raio-x da mão da pessoa, do carpo, né? E conta os ossinhos. Ela geralmente é 2 anos diferente da idade cronológica, não é isso? O ideal é que você tenha uma idade óssea abaixo 2 anos da idade cronológica. É o melhor, né? Tá vendo que pediatra geral também sabe essas coisas? Ou você sabe. E a velocidade de crescimento é o padrão muito. ouro. Eu falo que a gente faz um monte de exame. Isso. Mas o padrão ouro é a velocidade de crescimento, principalmente a velocidade de crescimento real. Quanto que aquela criança cresceu num período de 12 meses. Isso nenhum exame consegue... Só a famosa reguinha, né? Ser tão fiel à saúde do crescimento da criança quanto aferir essa estatura. E assim, o hormônio de crescimento é uma medicação injetável de uso subcutâneo, em que é feita a medicação todos os dias. Alguns médicos optam por fazer a medicação 6 vezes na semana.
Eles aumentam um pouquinho a dose durante a semana e deixam descanso de um dia na semana. São dois jeitos de se usar. E o valor, uma ampola com 24 unidades ou 8 miligramas custa por volta de R$500. Eu até fiz um cálculo aí falando que uma criança de mais ou menos 25 quilos, ao redor de R$1.500, R$2.000 por mês. Então é tratamento... Durante muito tempo, até parar de crescer. Até dar 14 anos de idade, mais ou menos. Até parar de crescer. Até chegar na idade óssea já fechada, né? Até quando a velocidade de crescimento cai muito. Às vezes a gente não espera até os 18 anos, mas quando você tem um crescimento muito ruim... Que na fase puberal dá quase 8 centímetros por ano, né? 10, né? 10, 10 né? centímetros. E antes é 4, 5, né? Vai variando. Só para terminar, uma coisa que é fundamental quais são as causas que impedem o uso do hormônio de crescimento, mesmo que ele seja necessário? Então, nenhum processo expansivo, né? Nenhum processo tumoral. Qualquer indivíduo, né? Qualquer criança com processo tumoral não pode ser usado o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é uma medicação segura, sim. Quando bem indicado, a gente tem poucos efeitos colaterais, mas a gente tem que fazer um segmento da criança. Principalmente, assim, tem bastante retenção hídrica, pode ter uma cefaleia importante porque aumenta a pressão intracraniana, dor de cabeça. E alteração na glicemia, que é uma coisa que aumentar um pouco, né? Aumenta a resistência à insulina e que pode aumentar a glicemia. Interessante isso da glicemia, da insulina, do hormônio de crescimento. E ontem acabei de ver uns trabalhos ingleses, britânicos, associados à amamentação, que eu vou falar aqui, primeira vez na TV aqui, na internet. Os ingleses mostraram uns trabalhos recentes sobre amamentação prolongada e baixa da incidência de Alzheimer nas mães que amamentaram. Associando isso à questão da insulina atuando no cérebro. Olha. E eles estão chamando, como recentemente começou a se dizer, o Alzheimer como diabetes tipo 3, exatamente por causa disso. E associado, evidentemente, a toda essa mudança hormonal provocada pelas alterações insulinêmicas e tal, e que acabaria levando a síndrome de Alzheimer a ser uma doença, no fundo, de consequências endocrinológicas. Olha que coisa incrível. Estamos terminando. Muito obrigado mais uma vez. Além da simpatia sua, da sua capacidade de falar muito bem das coisas, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado, Mila. Volte sempre. Eu vou te chamar de vez em quando aqui. Tá bom, tô esperando. Esse aqui é o Conversando com o Dr. Martins. Mande as questões. Quando você vê esse programa que eu fiz com a Mila, manda perguntas, as dúvidas, as críticas, as sugestões. Nós queremos realmente fazer um trabalho de ajuda às pessoas. Muito obrigado e até a próxima vez.